esse? É um carro igual esse, Gata? E também eu tenho esse. É, Tem dois desses. é isso aí. Vai prestar pra ele brincar também, né? É, eu vou brincar. Vai brincar com o Gael, ó. Tem dois, ó. Viu? Viu? É igual o Gustavo. Eu tenho uma. Ó, ele tem o Zuma, ó. Eu ganhei. Eu ganhei no lobo. Ganhou no outro. Ai, que chocante. Chamando Gustavo. Gustavo? Sou tão pum. Isso é tão pum. Mas foi eu. Ah, fui eu. Que Tem que fazer depois. Ô, Pri, quando ele soltou um pum bem alto, aí ele foi prec e rasgou a minha cueca. Porque a gente brinca. Ih, acho que rasgou a cueca, hein? Vou pegar um potinho. Meus pais vão vir essa semana. Calma, calma. Ai, coragem. Não tá frio aí, porque tá friozinho hoje. Agora até abriu o sol, mas o outro não tem jogado. No bagageiro, macarrão minhoca? É o zíper. É. Ah, é? Eu vou fazer também. Delícia. Ó, no vídeo vocês vão vendo que já está começando a sair o oxigênio líquido ali, ó. Né? Ele é meio azuladinho, né? Bonitinho, né? Ó, jorrando o oxigênio, tava jorrando oxigênio líquido ali no recipiente. Olha aí, ó, oxigênio líquido, tá? Aí a primeira coisa que ele vai fazer é jogar o nitrogênio líquido ali e perceba que nada acontece, ele simplesmente escoa, né? Então o nitrogênio ele está jogando para dar uma resfriada ali no eletroímã, tá? Agora ele vai jogar o oxigênio líquido. Olha o que acontece. Que sensacional. Olha isso, o nitrogênio, o oxigênio líquido, ele é atraído, inclusive se vocês observarem, tem os vapores de oxigênio ali, ó, que é produzido, eles ficam em volta, formando meio que um anel ali em volta dos ímãs, tá? Olha isso, aí deve estar em torno de menos 80 graus Celsius, né? Por isso que o cara segura com uma luva bem forte. Olha ali, que interessante esse experimento, né? O nitrogênio passou direto, mas o oxigênio, olha o anel do vapor do oxigênio ali. Legal, né? Bom, vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Bom, este fenômeno que a gente acabou de observar, ele é chamado
de paramagnetismo, tá? O que explica esse fenômeno do oxigênio líquido ficar preso no eletroímã é o fenômeno do paramagnetismo. O paramagnetismo é um fenômeno que ocorre em substâncias que apresentem elétrons desemparelhados, de moléculas que apresentam elétrons desemparelhados, tá? Eu vou explicar mais para frente o que é exatamente esse diamagnetismo e paramagnetismo. Bom, a teoria do orbital molecular resolve algumas deficiências que a teoria de Lewis e a TLV, que a gente viu na aula anterior, apresentam, né? Então, o que a gente está tentando aqui é aprofundar um pouco mais o entendimento dessas teorias de ligação que expliquem os fenômenos que são observados, né? Um fenômeno é um fato, tá ali, a gente está vendo aquilo acontecer. Agora, como que a gente justifica isso? Então surgiu a teoria do orbital molecular para explicar este fenômeno. A deficiência que a TLV e a teoria de Lewis têm em explicar este fenômeno que a gente acabou de observar. O oxigênio molecular é paramagnético. Tá? E pela teoria de Lewis e pela TLV, a gente vê que na molécula do O2, a gente tem elétrons emparelhados. Então, essa teoria não foi capaz de explicar esse fenômeno que a gente acabou de observar. E o paramagnetismo é uma propriedade de elétrons desemparelhados. O magnetismo do O2 contradiz a teoria a descrição para a molécula, para a estrutura de ligação de Lewis e a TLV, tá? Então, os elétrons nos átomos, eles podem ser descritos por determinadas funções de onda chamadas de orbitais atômicos, como a gente já viu, que é a teoria atômica, né? Então, nós temos lá os orbitais atômicos. Na teoria do orbital molecular, os elétrons nas moléculas também são descritos por funções de onda chamados orbitais moleculares. O orbital é uma função de onda que tem um formato geométrico, tá? E este formato geométrico que é determinado pelas equações, né, da função de onda, o quadrado da função de onda é a densidade é proporcional à densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Então, na teoria do orbital molecular, os elétrons de valência estão deslocalizados sobre toda a molécula, isto é, não pertencem a nenhuma ligação em particular. Então, o orbital molecular possui as mesmas características de um orbital atômico, acomoda no máximo dois elétrons e tem energias bem definidas, tá? Então, também tem uma energia quantizada. E agora sobre os diagramas, como é que a gente faz, né? A gente tem os orbitais atômicos aqui, que a gente viu lá na TLV, para formar a ligação covalente no H2, né? Os dois orbitais atômicos 1s, onde cada um deles tem um hidrogênio, tá certo? Estes dois orbitais eles se fundem formando outros dois orbitais. Seria o orbital molecular ligante e o orbital molecular antiligante. Cada um desses orbitais atômicos que apresentam um elétron, quando estes orbitais se fundem formando os orbitais antiligantes e ligante e antiligante, o que vai acontecer? Esses elétrons ficam emparelhados, porque você vai distribuir da mesma forma que você distribui lá quando a gente faz lembra daquele que a gente chamava de diagrama de Linus-Pauling, né? Então primeiro você vai colocar neste nível os elétrons e vai emparelhar. Tá certo? Aí depois, quando você emparelhou aqui, você preenche os demais orbitais. Tá? Esse aqui, então, é o diagrama de níveis de energia, o diagrama de orbital molecular. Ok? Aonde onde a quantidade N orbitais atômicos se fundem para formar N orbitais moleculares. Se eu tenho dois orbitais atômicos que se fundiram para formar dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante. Por que ele é um ligante e um antiligante? Aquele que a gente chama de ligante, a soma dos orbitais atômicos se forma a soma dos orbitais atômicos de forma que as ondas acrescentam-se na região onde a ligação pode ser fortemente atraída por. Desculpa. ah, a função de onda aqui, ó, veja, aqui você tem, em vermelho, você tem uma representação da função de onda de um orbital, e aqui a função de onda do outro orbital. Quando eles se somam, o resultante que você tem é isso daqui, ó, tá? Você tem uma interação construtiva. Então você tem uma coisa só. Quando você tem
a soma de funções de orbitais em fases diferentes, você tem os orbitais, você tem um nó nesse ponto. O que que é um nó? Aonde a função de onda é anulada, é zerada, tá certo? Então, a soma dos orbitais atômicos de forma, que é o orbital molecular ligante, é a soma dos orbitais atômicos de forma que a função de onda acrescentam-se na região da ligação. Por ser fortemente atraído por ambos os núcleos, os elétrons têm menor energia do que no orbital atômico de origem, tá? E os orbitais antiligantes, eles cancelam-se na região onde as maiores densidades eletrônicas estão de lados opostos aos núcleos, tá? Então, um elétron neste orbital é repelido da região da ligação e possui maior energia do que os orbitais atômicos de origem. Então, os orbitais moleculares antiligantes têm uma energia maior do que a energia dos orbitais que deram origem a estes orbitais. E os orbitais atômicos ligantes, eles têm uma energia menor do que a energia dos orbitais atômicos que deram origem a eles. Tá? Agora sobre a ordem de ligação. A ordem de ligação. Nós temos que o orbital, por exemplo, quando você fala da ligação de dois, de dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio contribui com um elétron, tá? Tá aqui um elétron, eles vão se emparelhar, tá? Os orbitais atômicos se fundem formando orbital molecular ligante e orbital molecular antiligante. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica? Eu tenho dois elétrons para distribuir os orbitais moleculares, então fica somente aqui. Então, o que que você vai fazer? Qual que é a ordem de ligação? É 1/2 da, da quantidade de elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes, tá? Então, na molécula de hidrogênio, o que que você tem? É 1/2 de 2, porque aqui é zero, ó. Você não tem nenhum elétron nos orbitais antiligantes, tá certo? Então, você só tem elétrons ligantes. Então, 2 dividido por 2 dá 1. A ordem de ligação aqui é 1, você tem apenas uma ligação. É assim que a gente conta as ligações pela teoria do orbital molecular. Já no caso do hélio, olha só, o hélio se liga com um átomo de hélio se liga com outro átomo de hélio, a gente já viu que não, porque ele está com o seu, entre aspas, octeto, né? É, completo, ele não precisa fazer ligação. Os gases nobres não precisam fazer ligação, tá? Mas olha só isso aqui, ó. Você tem, da mesma forma que para o hidrogênio, você teria a possibilidade de formar ah, os orbitais ligantes e orbitais antiligantes se você tivesse a ligação dos dois átomos de hélio. Mas vamos calcular a ordem de ligação para ver se isso aqui acontece? Então, eu vou pegar 1/2 de elétrons ligantes menos elétrons não ligantes. Eu tenho 2 menos 2, 0. Então, dá 0, né? 0 dividido por 2 dá 0, tá bom? Então é isso, você não tem uma ligação entre os dois átomos aqui. Isso é a ordem de ligação. Agora, sobre o fenômeno de paramagnetismo e diamagnetismo. Olha só o que, que significa isso. Você tem, aqui é como se a gente tivesse a amostra e temos uma balança, tá? A gente pode observar, em relação ao comportamento magnético, dois tipos de comportamento. Isso tem a ver com o paramagnetismo e o diamagnetismo. No paramagnetismo, se a molécula apresenta elétrons desemparelhados, ela apresenta uma forte atração entre os campos magnético e a molécula. Então, aqui ó, você tem uma molécula paramagnética, ela é atraída pelo campo magnético. Já se você tem uma molécula que tem elétrons emparelhados, aqui está errado, é emparelhados e não desemparelhados. Ah, tá, não está certo. Sem elétrons desemparelhados, tá? Então, os elétrons, você não tem elétrons desemparelhados, ou seja, todos os elétrons estão emparelhados. Essa molécula tem uma fraca repulsão entre o campo magnético e a molécula. É isso que você observa, tá? Bom, então vamos analisar agora o fenômeno que a gente observou lá no vídeo do começo dessa aula, tá? Então vamos fazer a distribuição aqui para a molécula de O2. Eu vou pegar aqui, eu fiz a distribuição eletrônica no estado fundamental do oxigênio, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu tenho este diagrama de orbital molecular, onde eu tenho aqui os orbitais S, né, 2s, 2s, vão formar os orbitais sigma ligantes e sigma antiligante, tá? Os orbitais p, eu tenho três orbitais p que vão formar
dois orbitais desculpa, um orbital sigma e dois orbitais pi, ligantes e antiligantes. Os orbitais sigma sempre apresentam uma energia menor do que a energia dos orbitais p. Então, fazendo a distribuição eletrônica, olha só o que acontece. Utilizando aquela mesma regra de distribuição eletrônica dos átomos, eu distribuo aqui, né, os elétrons de valência no diagrama de orbital molecular do oxigênio. Olha só o que acontece. Eu vou colocando os elétrons, começo do nível mais baixo, e aí o que eu faço? Como é que a gente faz? No mesmo nível de energia, com a mesma energia, você coloca primeiro os elétrons desemparelhados, depois você emparelha. Coloca primeiro os elétrons desemparelhados com o spin para cima, e aí você coloca depois para baixo, emparelha. Mesma coisa aqui, primeiro você preenche esse elétron para cima e depois para baixo. Aqui, como é que eu preencho este nível aqui? Eu coloco o elétron para cima primeiro, tá? Primeiro eu coloco os elétrons desemparelhados, quando eu tenho mais de um orbital no mesmo nível, tá? E depois eu coloco para baixo, emparelhando. Aqui é a mesma coisa. Os últimos dois elétrons, eles vão estar desemparelhados. Portanto, essa molécula é paramagnética. E aí eu observo uma forte atração por um campo magnético. É isto que explica aquilo que a gente observou do oxigênio líquido ser atraído por um eletroímã. Agora, vamos para o nitrogênio. Nós fizemos aqui a distribuição eletrônica do átomo do nitrogênio em cada um dos lados. Aqui está o mesmo diagrama de orbital molecular do slide anterior para o oxigênio. E olha só o que acontece. Eu tenho apenas elétrons emparelhados. Portanto, o nitrogênio, o N2, é uma molécula que tem apenas elétrons emparelhados, apresenta o fenômeno do diamagnetismo, ou seja, uma fraca repulsão de um campo magnético, tá certo? Então, aqui, os demais diagramas de orbitais moleculares para B2, C2, N2, O2, F2 e Ne2, tá? Que quando você calcula a ordem de ligação, o que você tem? Você tem aqui o B2, né? O boro 2. É uma molécula paramagnética, tá certo? É uma molécula paramagnética e que apresenta a ordem de ligação igual a 1. Aqui é uma molécula diamagnética, porque todos os elétrons estão emparelhados e apresenta uma ordem de ligação 2. O nitrogênio, assim como a gente viu lá na TLV, na aula passada, na aula anterior a esta, é uma molécula diamagnética que também apresenta aí uma ordem de ligação 3. Veja, tem os orbitais aqui, ó. Eu tenho um orbital sigma, tá? E dois orbitais pi preenchidos aqui, ó, tá? O oxigênio apresenta a ordem de ligação 2, porque eu apresento dois elétrons, apesar de ter aqui, ó, é, elétrons em orbitais sigma, pi ligante, né? E em pi e sigma ligante, eu tenho também dois orbitais em pi antiligante, tá? Que cancelam esses dois elétrons aqui pela ordem de ligação. Então, eu tenho aqui ordem de ligação 2, elétrons desemparelhados, molécula paramagnética. Beleza, gente? Então era isso por essa aula para explicar a teoria do orbital molecular e o comportamento que a gente viu naquele vídeo. Um abraço para todas e todos vocês e até a próxima aula.